Olá, estamos começando mais uma aula na tela. Sou o professor Danilo, professor do componente curricular de Ciências, e o tema da nossa aula de hoje, Ciências, será o sistema respiratório humano. Primeiramente, irei realizar um experimento, onde esse experimento visa demonstrar como a caixa torácica ela aumenta e diminui seu volume, certo? Mas primeiramente eu irei utilizar uma fita métrica para demonstrar isso. Primeiramente eu irei inspirar o ar, ok? Nesse caso eu irei utilizar a fita métrica agora. Irei expirar o ar que está nos pulmões por completo e medir a caixa torácica. A caixa torácica com a inspiração, ela mede 85 centímetros. E com o ar inspirado, vamos medir agora como fica a caixa torácica em relação ao seu volume. Bom, podemos perceber que a caixa torácica, quando o ar foi inspirado, o tamanho dela ficou de aproximadamente 90 centímetros. Então podemos perceber que quando inspiramos, a caixa torácica ela diminui o seu volume, ou seja, há um relaxamento dos músculos, e quando inspiramos, há um aumento da caixa torácica, ou seja, a entrada de ar nos pulmões. Certo? Seria a explicação para esse experimento, ok? Seguindo, em relação à visão geral da atuação do sistema respiratório. O sistema respiratório ele é um conjunto de órgãos responsáveis por captar o gás oxigênio do ambiente e eliminar o gás carbônico para o ambiente. Okay? E a principal função do sistema respiratório humano é realizar as trocas gasosas, ou seja, obter gás oxigênio para o organismo e excretar o gás carbônico. E essas trocas gasosas elas só ocorrem por causa dos movimentos de inspiração e expiração, okay? Que é a respiração pulmonar. Temos aqui a inspiração, que é a entrada de ar nos pulmões, e a expiração, a saída de ar dos pulmões. Seguindo, órgãos que compõem o sistema respiratório humano. Temos a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os alvéolos pulmonares e os bronquíolos, além do pulmão. Tá? Seriam os órgãos que compõem o sistema respiratório humano. A sequência do ar inspirado. Primeiramente, quando o ar é inspirado, ele passa pelo nariz, chegando na cavidade nasal. Quando chega na cavidade nasal, tem pequenos pelos que filtram o ar, além de reter as partículas de poeira, para que não chegue ou cause alguma infecção pulmonar ou doença pulmonar, certo? Seria a sequência partindo daí. Além disso, após a cavidade nasal, o ar segue pela faringe, chegando na laringe, depois chega na traqueia entra para os pulmões. A partir daí da traqueia, a traqueia se divide em brônquios, tanto o esquerdo como o direito, seguindo para os pulmões. Quando chega nos brônquios, os brônquios eles vão se dividir em bronquíolos, certo? Que são ramificações dos brônquios, que são os bronquíolos. Daí, a partir dos bronquíolos, o ar é encaminhado
para os alvéolos, que os alvéolos são estruturas bem pequenas, parecidas com sacos, ok? E nos alvéolos ocorrem as trocas gasosas, ok? Movimento de inspirar e expirar. O movimento de inspiração ele ocorre quando os músculos, tanto músculos intercostais quanto os músculos, que é o caso do diafragma, eles se contraem ou se relaxam. Nesse caso, na inspiração, os músculos, tanto intercostais como os músculos do diafragma, ele vai se contrair, ou seja, aumentando a caixa torácica e permitindo a entrada de ar nos pulmões, ok? Seria a inspiração. E a expiração é o inverso. Tanto os músculos intercostais como o diafragma, que é outro músculo, eles vão relaxar, diminuindo a caixa torácica, ou seja, o ar está saindo dos pulmões através da inspiração, ok? Se vocês perceberem aqui, ó, o diafragma ele se contrai, certo? E os músculos intercostais também se contraem. E na expiração, ao contrário, o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, diminuindo a caixa torácica, ok? Aí tem a definiçãozinha que foi explicada. A inspiração ocorre quando se dá a contração do diafragma e dos músculos intercostais, a caixa torácica aumenta e o ar entra nos pulmões. E a expiração ocorre quando se dá o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, a caixa torácica diminui e o ar sai dos pulmões. As trocas gasosas. As trocas gasosas, elas ocorrem nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos, eles têm seu interior oco, são como um saco, tá? Só que eles são bem pequenos. No redor dos alvéolos tem os capilares sanguíneos. Nesses capilares sanguíneos, ao redor dos alvéolos, chegam, que seriam, nesse caso, seriam aqui os capilares, chegam o gás carbônico, certo? Ou seja, na corrente sanguínea, ou seja, nos capilares sanguíneos, tem grande concentração de gás carbônico, certo? Que esse gás carbônico é proveniente da respiração celular. E através da inspiração, certo? Chega nos alvéolos o gás oxigênio, ok? E nos alvéolos há uma grande concentração de gás oxigênio. A partir daí, como há uma grande concentração de gás carbônico nos capilares sanguíneos, ocorre uma difusão do gás carbônico para os alvéolos pulmonares, que será expirado, ou seja, liberado dos pulmões através da expiração. E, ao contrário, ocorre com o gás oxigênio. Nesse caso, há uma concentração de gás oxigênio nos alvéolos pulmonares. Vai ocorrer uma difusão do gás oxigênio que está nos alvéolos para a corrente sanguínea, ou seja, vai passar para o sangue, ocorrendo aí uma troca gasosa, ok? Quando ocorre uma troca gasosa, o sangue, que anteriormente estava rico em gás carbônico, agora ele vai estar rico em gás oxigênio e pobre em gás carbônico. E a distribuição desse sangue oxigenado, rico em gás oxigênio, ocorre através do coração, que distribui para as células do corpo humano. E as células utilizam esse gás oxigênio para realizar a respiração celular. Ocorrendo a respiração celular, as células transmitem ou transferem para o sangue o gás carbônico que chega nos pulmões e é excretado através da expiração, ok? Frequência cardíaca e frequência respiratória. A frequência cardíaca
é a quantidade de batimentos do coração por 1 minuto. E a frequência respiratória é a quantidade de inspiração e expiração por minuto em que uma pessoa realiza. Quando se realiza uma atividade física, tá, aumenta tanto a frequência cardíaca quanto a frequência respiratória. Um determinado exercício físico, por exemplo, se você estiver correndo, a atividade física, esse exercício vai requerer dos músculos a maior atividade, ou seja, um maior gasto de energia das células musculares, aumentando o movimento de respiração celular e aumentando a frequência cardíaca. Nesse caso, há um aumento da quantidade de batimentos do coração por minuto e um bombeamento maior do sangue e, além disso, a distribuição de gás oxigênio para as células musculares ocorre de uma forma mais rápida. Okay? Já em relação à frequência respiratória, quando é realizada uma atividade física, aumenta essa frequência respiratória, certo? Então, os músculos, eles exigem mais gás oxigênio. Tá? Então, quando aumenta-se a inspiração e expiração, aumenta a frequência respiratória e ocorre mais trocas gasosas por minuto. Nesse caso, quando aumenta a frequência respiratória, também ocorre mais rápido a oxigenação do sangue. Além disso, se fornece mais gás oxigênio mais rapidamente aos músculos que estão em atividade. Tem a definição, o aumento da frequência cardíaca, aumenta a quantidade de sangue bombeado e distribui mais rápido o gás oxigênio às células dos músculos. E o aumento da frequência respiratória permite oxigenar mais rapidamente o sangue, que por sua vez fornecerá mais rapidamente oxigênio aos músculos em atividade. Controle automático da respiração pulmonar. Quando é realizada uma atividade física, as células elas transmitem para o sangue uma maior quantidade de gás carbônico, certo? Por causa da respiração celular. Músculos. O sistema nervoso ele emite impulsos ou estímulos aos músculos responsáveis pela respiração pulmonar, que nesse caso seriam os músculos intercostais e o diafragma. Okay? Além disso, certo? Vai aumentar o quê? A frequência respiratória e o sistema nervoso ele irá enviar estímulos também para o coração, onde o coração irá bater mais rapidamente e aumentar a frequência cardíaca. Então, aumenta a frequência cardíaca e a frequência respiratória. E com isso, ocorre com mais rapidamente a oxigenação do sangue. Ou seja, há mais rapidamente uma transmissão de sangue oxigenado para as células do corpo humano, em especial as células musculares que estão em atividade. Definição: sistema de controle automático da respiração pulmonar pelo sistema nervoso inclui um sensor que detecta a concentração de gás carbônico no sangue. E temos a nossa atividade referente ao tema da aula de hoje, que é o sistema respiratório humano. A atividade diz o seguinte: construa um pulmão artificial com materiais caseiros semelhantes aos da ilustração abaixo. Anote no caderno passo a passo da construção do pulmão, grave um vídeo explicando o funcionamento do pulmão artificial e envie para o professor ou professora. Nesse caso, vocês vão utilizar os materiais: uma garrafa PET, uma bexiga,
um barbante ou uma liga ou um elástico. Nesse caso, o elástico vai servir para vocês amarrarem a bexiga na parte inferior da garrafa, que será cortada, né? Então, nesse caso, vocês vão construir o pulmão artificial, onde vocês vão perceber que ocorre a entrada e saída de ar do pulmão, certo? Através da inspiração, que entra ar no pulmão, e expiração, que sai ar dos pulmões. Essa é a nossa atividade. Obrigado, até a próxima aula.